A questão aborda o tema do período regencial, especificamente o ato adicional. Em 1834, a Assembleia Nacional, que é o Congresso Nacional na época, promulgou o ato adicional cujo teor modificava aspectos da Constituição de 1824. Sob influência da Constituição dos Estados Unidos, o ato adicional, entre outras coisas, estabeleceu a eleição direta do regente. Criou as Assembleias Legislativas Provinciais, compostas por deputados eleitos. As províncias ganham mais autonomia. A eleição direta do regente muda, porque antes era uma regência trina, eleita indiretamente. E essas Assembleias Legislativas Provinciais, compostas por deputados eleitos, além de criar um município neutro do Rio de Janeiro, sede do governo central. Então vamos lá, o que o enunciado nos pede. O texto aponta para importantes transformações ocorridas no Brasil durante o período regencial. Nesse sentido, observa-se que o ato adicional, letra A, reforçou o poder centralizador dos regentes, na medida necessária para combater os diversos movimentos regionais separatistas. Aí está errado, porque ao invés de reforçar o poder centralizador, o ato adicional dá maior autonomia para as províncias. Além disso, a partir do ato adicional, passa a ser um regente e não 3 regentes. Falsa a letra A. A letra B diz que o ato adicional foi outorgado pelo imperador Dom Pedro I. Está errado, porque o Dom Pedro I já não governava mais o Brasil. Aliás, Dom Pedro I morre em 1834. Estava lá em Portugal, morreu em Portugal. Então, falsa a letra B, até porque o texto diz que ele foi promulgado pela Assembleia. Vamos lá, letra C. Implantou no Brasil o sistema republicano. Já está errado, porque durante a regência o Brasil é uma monarquia, já que Dom Pedro II é o rei. Apesar de ser uma criança, não governa, ele é o rei. Se o Brasil tem rei, é porque é monarquia. Então, falsa também a letra C. A letra E diz que o ato adicional teve um caráter reacionário e conservador, à medida que suas decisões recorriam ao passado como referência para o governo do Brasil. Falso, apesar de não ser tão revolucionário, ele não mudou radicalmente o país, ele também não é reacionário, porque a inspiração era na República dos Estados Unidos. Então, ele tem aspectos liberais, sim, o ato adicional. Ele não é apenas conservador, tanto que criou assembleias legislativas provinciais, suspendeu o poder moderador. A alternativa que responde à questão é a letra D, que afirma o seguinte: o ato adicional possibilitou maior autonomia para as províncias, com as assembleias legislativas provinciais, e imprimiu um caráter republicano ao governo regencial do Brasil. Sim, o Brasil é uma monarquia na regência, mas por causa do ato adicional, ele viveu uma experiência republicana, sem deixar de ser monarquia, porque passou a ter uma forma de organização que lembra o principal modelo de república na época, os Estados Unidos.